Oi, gente. Bom, voltando do intervalinho, eu esqueci de apresentar o Vinícius, que também está com a gente aqui para fazer a live. Desculpe, erro meu. Bom, mas deixa então, antes de mais nada, chamar o Gabriel aqui para falar sobre redes neurais. Ele faz parte da Wave, que é do Grupo Móvel. E esse é um dos temas mais esperados, então, sem me prolongar muito, por favor, seja bem-vindo, Gabriel, e confirme a presença, galera. À vontade. Fechou. Obrigadão. Bom, eu vou começar. Eu chamei essa apresentação, né, de um exemplo Hello World, justamente porque, assim como quando a gente vai começar uma linguagem nova, a primeira coisa que a gente faz é só imprimir um Hello World. Quando a gente vai mexer num Arduino, a gente faz um LED piscar só, e nesse caso, eu acho que o que eu fiz foi o equivalente de só imprimir um Hello World. Acho que o principal ponto dessa apresentação é mostrar o que uma inteligência artificial, o que significa uma inteligência artificial aprender. E assim como no GIF, às vezes a gente se surpreende, né, com esse conceito de aprendizagem, só que a partir do ponto que a gente entende o fonte, entende como o algoritmo funciona, essa surpresa fica muito mais midiática do que realmente difícil de compreender, de interpretar como funciona. Primeiramente, eu trabalho na Wave, que é uma empresa que faz parte do Grupo Móvel. A empresa mais conhecida é o iFood, mas a gente atua no sistema de pagamentos, na parte de eventos, conteúdo infantil. E de todas essas empresas, a que eu faço parte é a Wave. A Wave é uma empresa que ela é focada em Customer Experience, e dentro dessa área, a área que eu atuo é a área de envio de mensagens. E dentro da área de envio de mensagens, a gente trabalha tanto com clientes no Brasil, América do Sul, quanto clientes na América Latina, no geral. Falando um pouco mais sobre mim, como vocês podem ver da parte de design, não domino nem um pouco, mas eu vim para cá em 2011 fazer engenharia elétrica na Unicamp, e no meio disso eu descobri programação, comecei a mexer com Java, depois eu conheci o Spring, o Kotlin, depois eu passei por algumas tecnologias aí que eu coloquei os ícones, Kafka, Rabbit, Redis e Postgres. E depois vocês podem dar uma olhada, né, nessas ferramentas, como que cada uma se adequa, tudo isso voltado para a área de mensageria, né? E o que isso tem a ver com redes neurais? Nada, eu não atuo nessa área de redes neurais, só que ao mesmo tempo, igual todo mundo, eu recebo muita notícia de muita coisa que a inteligência artificial está fazendo, né? Eu separei 3 aqui, que acho que foram 3 notícias que me impressionaram um pouco. A primeira é sobre um carro que estava sendo dirigido por uma inteligência artificial da Uber e matou uma pedestre. A segunda foi o escândalo que a gente teve da Cambridge Analytica, mostrando que, coletando dados dos usuários do Facebook, uma inteligência artificial conseguiu propor as propagandas políticas da candidatura do Trump para o público-alvo mais correto possível, fazendo com que ele ganhasse a eleição. E, por último, uma inteligência artificial que a Microsoft tinha colocado no Twitter, como um chatbot, um bot conversacional, ele se tornou racista em menos de um dia e começou a proferir muitas ofensas para muitos usuários, e a galera teve que tirar isso do ar, né? E as 3 notícias, elas mostram o lado ruim, o lado assustador de inteligência artificial. E é normal isso, porque é uma notícia, a gente tem que sentir emoção, ele tem que vender o clique. O que eu queria propor aqui nessa palestra é uma abordagem diferente. Ao invés da gente pensar nessa questão de o quão mal uma inteligência artificial pode fazer para a nossa sociedade, ou quão perigoso é usar ela, e eu espero que todo mundo tenha pego a referência do Exterminador do Futuro aí, dos anos 80, 90. Eu quero propor uma outra abordagem, onde a gente está olhando para um problema e a gente tem uma ferramenta para solucionar esse problema. No caso, a ideia principal que eu quero questionar é: a gente está usando a ferramenta certa para esse problema? Então,
na metáfora do martelo, você não vai usar o martelo para parafusar, mas se você tentar, você vai ver que não funciona. E quando não funciona, você acha, né, você quer colocar essa responsabilidade, essa frustração do lado da ferramenta. Às vezes é do lado de como a gente está usando. Ao invés de dominar o mundo, qualquer coisa racista, dirigir um carro, o exemplo, como eu disse no começo da apresentação, é o mais simples possível. E o que eu encontrei para aprender como fazer uma rede neural foi identificar dígitos em imagens. Essas imagens têm um padrão, todas elas têm 28 pixels por 28, e cada pixel vai num gradiente de preto até o branco total. E como vocês podem ver, a imagem fica com uma qualidade bem ruim, e esse conjunto de imagens que eu usei para testar minha rede neural e fazer uma rede neural, ela tem 60 mil imagens. Então, nesse caso, eu estou mostrando dois exemplos do número 8, que eles têm pixels muito diferentes, né, um padrão muito diferentes, mas ainda assim, logo que eu mostrei essas duas imagens para vocês, todo mundo reconhece que é um dígito, que é o número 8. A gente faz isso toda hora, reconhecer a imagem, identificar o que tem nelas e associar mais informação ainda com isso. E por fazer isso toda hora, parece que é uma coisa muito simples. Só que a hora que a gente para escrever um código que repete esse comportamento, a gente percebe o quão complexo é esse tipo de identificação. Aqui, para começar a desmistificar essa rede neural, essa inteligência, né, como que ela vai funcionar, a primeira ideia que eu quero apresentar é: eu vou criar uma máquina totalmente arbitrária e fictícia, que eu chamei de A1, e essa máquina 1, ela me devolve um booleano, ela me devolve um verdadeiro ou um falso. Ela me devolve um verdadeiro se ela identificar um círculo fechado na parte superior da imagem. Essa regra eu acabei de criar, é muito específica e, ao mesmo tempo, muito abstrata, né? Eu não estou implementando nada, eu só estou falando um comportamento. Então, eu peço que vocês tenham paciência para a gente continuar acrescentando essa dificuldade na ideia, mas, por enquanto, eu quero colocar essa máquina A1, que ela identifica um círculo fechado na parte superior do 8, ou do algarismo que aparecer, e o A2, ele faz a mesma coisa com o círculo inferior. Então, círculo, uma forma fechada no geral. Então, vocês podem ver que, por exemplo, aqui eu tenho identificado a parte superior e inferior, e aqui também. Nessas duas imagens, eu estou ignorando completamente esses pixels aqui no canto direito, e mesmo assim as duas me devolveriam verdadeiro, né? Essa imagem, ela é um 8, porque ele está devolvendo verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. No caso do 9, ele não vai identificar o círculo amarelo, o círculo inferior. Isso faz com que ele não identifique que essa imagem é um 8 e essa função aplicada nessa imagem volte um falso. Isso daqui está muito abstrato e, ao mesmo tempo, não serve para nada, né? Muito genérico. Então, uma troca que a gente pode fazer é, ao invés de especificar esse retorno como um valor booleano, especificar ele como um valor numérico, onde o 0 quer dizer 100% falso e o 1 quer dizer 100% verdadeiro. Então, ao invés da gente receber os booleanos que a gente decidiu antes, a gente vai receber um número no lugar do A1 e um número no lugar do A2. Agora que a gente está brincando com números, a gente pode colocar um peso para cada resposta da 1 e da 2. Então, se eu coloco um peso maior para 1, o que eu quero dizer é que eu me importo muito mais desse círculo existir do que o de baixo. É como se eu estivesse falando para a minha inteligência o que eu priorizo reconhecer numa imagem. Do mesmo jeito que se eu quero reconhecer um ser humano, eu dou muito peso para a imagem do rosto. Eu preciso reconhecer um rosto numa imagem para falar que lá tem um ser humano. Aqui, no caso, eu escolhi um valor arbitrário, para A1 e para A2, e isso faz com que ele tenha um peso maior para reconhecer o círculo de cima. Ao mesmo tempo, eu coloquei aqui um viés, um 0,4 a mais, considerando aquela regra que eu acabei de falar, que 1 significa completamente verdadeiro e 0 significa completamente falso. Adicionar um 0,4 na soma é como se eu estivesse falando: eu já sei que isso daqui é um 8, só me confirma por cima se realmente parece um 8 ou não. É como se eu estivesse adicionando um viés na minha confirmação, na minha identificação.
desse valor. E beleza, então a gente tem uma máquina muito genérica e específica que identifica círculos, e esse círculo ela devolve um número de 0 a 1, e com isso eu posso plugar as duas máquinas, a 1 e a 2, nessa fórmula, e receber um número fixo dessa fórmula, que me fala se essa imagem tem um 8 ou não. Só que isso está muito abstrato, e a gente pode complicar um pouco mais. Sempre lembrando que eu estou adicionando essas complicações para a gente conseguir entender no nível prático o que uma inteligência artificial realmente faz. Então, recapitulando, a gente tinha aqui um reconhecimento booleano simples de uma coisa muito abstrata e que, na prática, é uma caixa preta. E aqui a gente já desceu um pouco o nível e transformou esse retorno num valor numérico, entre 1 e 0, sendo que o resultado final a gente espera que seja algo que, se der perto de 1, é verdadeiro, a gente tem um 8 na imagem, e se der perto de 0, é falso, a gente não tem um 8 nessa imagem. A gente pode complicar um pouco mais essa regra. Ao invés de ter uma máquina genérica que devolve um círculo fechado, a gente pode ter uma soma de outros valores para montar esse A1. Então, aqui, tomara que o daltonismo não tenha afetado muito, mas a ideia é que, por exemplo, o círculo superior que eu tinha aqui em cima, que eu chamei de A1, agora eu estou falando que ele é uma soma do reconhecimento desse traço azul, que é o A3, mais o A4, que é esse traço amarelo, mais o A5, que é esse traço roxo, mais o A6, que é esse traço verde. Então, eu dei diferentes pesos para cada um desses traços. Aqui é 1,5, ponto 2, 1 e ponto 9, pesos arbitrários, que eu vou explicar mais tarde. Adicionei também um valor qualquer, que é o que eu chamo de viés, que basicamente, se ele é positivo, eu facilito da identificação voltar um verdadeiro, e se ele é negativo, eu dificulto. E eu fiz a mesma coisa aqui para o A2. Então, agora, ao invés de falar somente se eu estou encontrando um círculo fechado na parte superior, eu estou decompondo o meu círculo fechado superior em 4 traços diferentes. E eu sei que esses traços são muito genéricos ainda, né? Tipo, como eu vou reconhecer um traço numa imagem desse formato? Um outro ponto interessante dessas duas fórmulas, tanto do A1 quanto do A2, é que o traço verde e o traço roxo, que é o A6 e o A5, eles são compartilhados entre os dois círculos, né? Então, eu estou usando o mesmo traço, a mesma entrada em diferentes saídas. Eu estou usando a mesma informação para compor duas máquinas mais genéricas, né? Um nível superior mais genérico. Então, a ideia é que a gente continue, eu não vou fazer isso, desse A3 ser um traço, eu posso quebrar ele, por exemplo, em mais 2 partes. E eu posso continuar quebrando isso em mais partes. O problema disso tudo, né, que eu posso aqui quebrar em várias partes, é que a saída, ela vai ser uma soma que cada vez que eu quebro em mais partes, ela vai ter mais componentes aqui. E isso faz com que esse valor fique muito grande. Só que, novamente, eu quero manter aquela minha regra de que a saída próxima a 1 é verdadeiro e a saída próxima a 0 é falso. Então, o que eu faço? Eu vou somar toda essa expressão, só que eu vou passar ela por um filtro, que é somente uma função matemática. E o que esse filtro faz? Ele recebe um valor numérico, que pode ser de menos infinito até mais infinito, e ele devolve um cara que está entre 0 e 1. Então, aqui vocês podem ver que se eu receber 0 nessa soma inteira, ele vai me devolver meio. Se eu receber menos 6, ele já vai me devolver algo muito perto de 0. Se eu receber mais 6, ele me devolve algo muito perto de 1. Então, por enquanto, eu vou chamar esse filtro, essa função de sigma, e o que eu estou fazendo aqui simplesmente é garantir que a minha saída vai ser um valor entre 0 e 1, independente da soma que eu estou fazendo. Isso quer dizer que aqui, esses pesos todos podem estar multiplicados por 20, por 30, que o número vai explodir, só que mesmo explodindo, na hora que eu passo por essa função sigma, ele vai ficar entre 0 e 1. Por que ele precisa ficar entre 0 e 1? Porque do mesmo jeito que eu estou usando aqui o A6
para compor o A1 e o A1 para me falar se é um 8 ou não, eu posso fazer isso recursivamente mais vezes. Eu sempre peço para uma coisa mais simples me falar se aquilo lá existe ou não, para eu poder falar para quem está em cima se o padrão que eu estou esperando existe ou não. Então, num certo sentido, a gente pode montar uma rede desse formato, onde a gente tem as entradas na esquerda e as saídas na direita. Na esquerda, a gente tem os pixels, que é 28 por 28, 27 por 27, agora eu não lembro. E cada pixel, lembrando que ele somente varia no gradiente do preto a branco. Então, eu estou falando que preto é o número 0 e o branco é o número 1. Isso faz com que eu tenha 784 valores numéricos como entrada. Aí, assim que eu tenho essas entradas, eu posso definir algumas máquinas genéricas, que aqui eu estou chamando de máquinas ainda, que basicamente elas são aquela soma dos pixels. Ela vai estar nesse formato aqui, só que no lugar do A1, A2 e AN, eu vou ter um pixel para cada uma desses pontos. E aí, essas máquinas elas vão ser bem simples, que elas vão somente apontar se uma linha está curvada, ou se está encontrando uma linha curva, né, ou se está encontrando uma reta. Com as linhas curvas, com as curvas, né, e com as retas, eu posso montar semicírculos e alguns ângulos, alguns traços retos, que são traços mais complexos que os anteriores. E com esses semicírculos e com esses ângulos, eu posso identificar, por exemplo, no caso do meu exemplo, A1 e A2, que são círculos fechados na parte superior e na parte inferior, eu posso identificar um 6, que somente é na parte inferior, um 8, que tem as duas, um 9, que é só em cima, e o 0, que é somente um círculo central. E isso é muito, ao mesmo tempo que é muito abstrato e muito genérico, já é muito complexo, porque eu estou falando que cada pixel vai entrar numa fórmula próxima a essa, sendo que se eu depender de todos os pixels, eu vou ter 780 somas aqui, né? E para cada A desse, eu vou ter um traço diferente que eu posso combinar novamente em mais uma soma, e para identificar se eu estou recebendo um círculo, um traço, uma curva, e com esses conceitos mais específicos, eu já posso detectar um número. Isso daqui é muito genérico, né? Ele não cobre os outros números e ele também não dá nenhuma fórmula de verdade de como isso funciona. Na prática, o que a gente vai fazer é adicionar mais complexidade, mais camadas para essa rede. Aqui, no caso, seria a última camada, né? Porque aqui ele já fala se é um 8 ou não. Aqui ele tem duas, e para cada uma dessas eu estou abrindo 4 valores. Então, a gente pode continuar fazendo isso várias vezes, a ponto da gente chegar num desenho parecido com esse daqui, né? Nesse caso, a gente está considerando uma entrada que tem 8 valores, é bem diferente do nosso exemplo, que é de 780, e uma saída que só tem 4 valores. Mesmo assim, perceba que cada elemento desse, ele é uma combinação de todos os elementos anteriores. O que diferencia um elemento do outro são aqueles pesos, são esses valores aqui que acompanham cada soma da camada anterior. Aqui, no caso, a gente tem 3 camadas, que a gente chama de camadas escondidas, porque elas não são nem a camada de entrada, nem a camada de saída. E para cada camada escondida, a gente tem aqui 9 elementos, né? A quantidade de camadas e a quantidade de elementos em cada camada são pontos que eu vou abordar nessa apresentação mais tarde. Mas o importante é que o que eu quero mostrar com essa imagem é que a quantidade de pesos, lembrando que peso é aquele W que eu multiplico a soma de cada elemento, e a quantidade de vieses, que é aquele Bzinho que eu somo para falar se vai ficar mais fácil ou não de devolver um verdadeiro ou um falso, essa quantidade de parâmetros, ela aumenta muito fácil com a quantidade de entradas e com a quantidade de camadas e de elementos que eu quero em cada camada. Aqui a gente tem um exemplo mais próximo do nosso caso, onde a gente tem 784, aqui era para ser 784 bolinhas, né, não ia caber na apresentação,
com uma única camada intermediária de 15. Então, é como se eu tivesse o A1, A2 até o A15, e isso daqui já me fala se o número realmente está presente na imagem ou não, já me devolve um valor entre 1 e 0 para cada um desses caras. Então, se eu pusesse aquela imagem 8 aqui na frente, a ideia é que aqui na saída, para uma rede neural boa, eu recebesse 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 no 8 e mais um 0. Então, ele vai me falar que o que ele está recebendo é apenas um número 8, não é dois números ao mesmo tempo, nem um número errado, é apenas o 8. Isso para o caso de uma rede neural funcionando já com sucesso. Então, o importante é que a gente tem muitos parâmetros numa rede neural e ela chama neural que cada elemento desse, eu evitei de usar o nome por querer, a gente chama de neurônio. Mas neurônio, no fundo, nada mais é do que uma combinação linear, uma soma dos fatores que antecedem ele. Então, esse neurônio aqui, ele guarda um valor que depende dos valores dos neurônios anteriores. E os neurônios de entrada, eles são preenchidos com, nesse caso, com o valor de cada pixel da minha imagem de entrada, né? Sobre esses valores que eu coloquei aqui, por exemplo, esse 1.5, esse 0.2, 0.9, eu coloquei eles todos aleatórios. Eu coloquei sem fazer nenhuma conta, sem considerar nenhuma equação, nenhuma matemática, para isso funcionar com sucesso. O grande ponto interessante das redes neurais é descobrir esses valores, é descobrir valores corretos que realmente fazem com que ela identifique um algarismo. E como que a gente faz isso? A gente começa, literalmente, setando valores aleatórios para todos os pesos e todos os vieses. Literalmente, aleatório. A gente não escolhe qual é o valor. A gente chuta qualquer valor. E isso, obviamente, vai fazer com que o resultado da nossa rede neural seja muito ruim. O primeiro resultado seja imprestável. Realmente, não chutar qual é o dígito na imagem é um método mais preciso do que receber essa saída da rede neural. Então, a gente precisa de uma forma para, primeiro, avaliar a nossa rede neural, e por avaliar eu quero dizer se ela está indo bem, se ela está acertando ou não, e com essa avaliação, a gente corrigir a nossa rede neural para ela ficar mais próxima do que a gente espera. A gente precisa de um método em que a gente sabe que na próxima iteração, na próxima tentativa, a nossa rede neural vai ficar melhor do que na tentativa anterior. E como que a gente faz isso? Um exemplo muito simples, né? Quando um aluno chega para o pai e fala que tirou 8 numa prova, automaticamente o pai já sabe que a nota máxima é 10. Então, o que o pai sabe é que a referência que ele tinha para aquela prova era o máximo que ele podia ter, era 10, e que o filho conseguiu um 8. Então, dependendo, né, do pai e de qualquer que seja a matéria, o pai sabe que faltou 20% para o filho chegar no excelente, na melhor possibilidade. Então, uma forma que a gente pode fazer da nossa rede neural funcionar é que, ao invés de a gente considerar o 8, por exemplo, que esse aluno tirou na prova, a gente sempre vai ter o resultado esperado ideal menos o valor que a rede neural realmente está devolvendo. Nesse exemplo que eu falei do filho e do pai, a nota real que a gente ia considerar, ela seria o 2, que ela seria a diferença do ideal para o que a gente realmente está recebendo. E por que eu vou usar a diferença? Porque a diferença, eu sei que quando ela for 0, eu posso parar toda a minha matemática, posso parar todas as minhas iterações e falar, essa rede neural está bem treinada, eu não preciso continuar. Se essa diferença for alta, se ela for um número grande, significa que a rede neural está errando muito, que ela precisa melhorar muito. Então, usando a diferença do que eu espero para o que eu consegui de verdade, eu consigo olhar de uma forma muito mais direta o quão longe do ideal a minha rede neural está. E lembrando que o valor que ela devolve para a gente é uma função que depende dos pesos, dos vieses e dos valores de entrada. Os valores de entrada são os valores de cada pixel, variando de 0 a 1.
Os pesos e os vieses são aqueles valores que eu setei aleatoriamente para compor a soma de cada neurônio da minha rede neural. Então, se a gente pensar numa superfície, num gráfico, a gente pode pensar que a gente variando vamos fixar, por exemplo, a imagem do dígito 8, né? Aquela primeira imagem que eu mostrei. Ela vai estar fixa na nossa rede neural. Então, a gente pode perceber que ela estando fixa, se a gente alterar um pouquinho qualquer coisa no nosso peso, a gente vai alterar a saída da rede neural, e por alternar a saída, a gente vai alterar a nota que a rede neural está recebendo daquela avaliação. Então, é como se fosse um pequeno ajuste em um parâmetro da rede neural, fazendo com que esse ajuste modifique o valor que a nossa rede neural está devolvendo da avaliação daquele 8. Esse ajuste pode ser feito em cada um dos pesos e em cada um dos vieses. Por enquanto, a gente vai considerar que esses dois caras aqui são uma única variável, né? Aliás, uma única variável para o peso e uma única variável para o viés. Olhando, então, para essa função, a gente sabe que a gente quer diminuir o valor dessa função. A gente quer que essa função ela volte a ser zero, porque quando ela for zero, significa que o valor que eu estou esperando é exatamente igual ao valor que a minha rede neural está devolvendo. Então, o que a gente... fazendo uma analogia, é como se a gente estivesse em cima de uma superfície alta, e a gente quer descer essa superfície. Só que tudo isso a gente precisa fazer através de matemática, não tem um comportamento desconhecido, não tem nada assustador. A gente simplesmente precisa fazer alguma coisa na parte matemática que faça com que a nossa função o nosso erro, né, a nossa nota real, ela vá diminuindo conforme a gente altere esses pesos e esses vieses. Então, é como se a gente estivesse em cima de um terreno montanhoso, muito alto, e a gente precisa achar o ponto mais baixo dele. Aqui tem uma superfície feita num plano 3D, e essa superfície ela tem por ser uma superfície, ela tem dois valores que se alteram, o x e o y. E para cada x e y, ela tem um z, que é uma altura. Então, o z, a gente pode pensar que é a nossa nota real, que eu vou chamar de função de custo, né, que é a nomenclatura que o pessoal de redes neurais usa. A função de custo é o quanto que está custando para a rede neural estar longe ainda daquele valor ideal. E para cada ponto dessa função de custo, eu coloco uma sequência de valores de peso, uma sequência de valores de viés, e essas sequências, junto com a minha entrada fixa, ela gera uma altura, que é a função de custo. Essa função de custo, lembrando que eu quero zerar ela. Por que zerar? Porque zerando significa que a saída está exatamente igual ao que eu estou esperando. Então, diminuir essa função de custo é o que a gente chamaria de fazer uma rede neural realmente aprender, realmente ela entender o que ela está vendo. Olhando para esse gráfico, a gente tem que começa lá em cima, num ponto alto, e ela desceu para um ponto lá para a parte azul aqui, para a parte que está bem baixa. Só que, novamente, eu ainda não expliquei como que ela vai descer essa função, né? Quem que vai guiar essa parte matemática de ajustando o x e o y para ela ir diretamente para o ponto desejado. A resposta disso é calcular o gradiente, que no caso, uma forma mais simples, eu posso dizer que é a mesma coisa que calcular a derivada. Matando todo mundo aí, que os matemáticos, a derivada ela é uma ideia de que é uma regra que você descobre para onde que a função está crescendo naquele determinado ponto. Então, eu estando em cima de uma superfície, eu consigo calcular a derivada dessa superfície e, com isso, descobrir para onde que a superfície cresce. Nessa animação, quando a reta está verde, significa que a função está crescendo conforme o valor aumenta, e quando a reta está vermelha, a função está diminuindo conforme o x aumenta, né? O valor da função aumenta. Então, aqui nesse gráfico, a ideia é a mesma, eu quero descer. Então, para descer, eu preciso calcular minha derivada e ver o sentido oposto que ela aponta. Se ela estiver verdinha, significa que eu preciso andar para trás
para trás, nesse caso, sendo para a esquerda, né, diminuindo o meu valor de x. E se ela estiver vermelha, significa que eu preciso aumentar o meu valor de x. Isso faz com que eu vá para um ponto mais baixo dessa função. Aqui a gente chama de calcular o gradiente, que basicamente é calcular a derivada parcial, tanto para o lado do x quanto para o lado do y. Mas, no fundo, a ideia é exatamente a mesma. É como se a pessoa estivesse no ponto da montanha e o que ela faz é entender a inclinação da superfície que ela está naquele ponto e simplesmente andar na direção que a inclinação continua apontando para baixo. Ela sempre tenta diminuir a altura que ela está. A altura aqui é uma analogia para a função de custo, que é o resultado que eu estou esperando menos o resultado que a minha rede neural está dando. Quando esses dois caras forem iguais, a minha altura é zero, minha rede neural aprendeu o que precisava. E isso daqui é uma forma muito, muito simples, então, de falar o que realmente é feito, dando um pouco mais de informação, a gente começa, né, o nosso ponto aleatório na função, e o que a gente faz é calcular o gradiente, que é olhar para onde que a função aumenta ou diminui, andar na direção em que a função diminui um pouquinho, que aqui a gente está chamando de um passo incremental, e assim que a gente faz esse passo um pouquinho mais para frente, a gente repete essa iteração. Então, a gente calcula de novo a derivada aqui, vê se a função ainda está diminuindo na direção que a gente está andando, e anda mais um pouquinho para diminuir esse custo, né, essa função de custo. A hora que a gente chegar aqui embaixo, a derivada ela vai estar na horizontal, ela vai dar um valor de zero, a gente não precisa mais andar para nenhum lado, a gente chegou num mínimo. Chegando num mínimo significa, novamente, voltando aqui para a fórmula, que a função de custo ela está próxima de zero, ou seja, a rede neural conseguiu melhorar tudo que ela precisava, tudo que ela podia melhorar. Ela não está ótima ainda, talvez tenha algum erro, mas ela conseguiu um ponto ideal. E beleza, isso daqui a gente pode fazer para o nosso dígito 8. Então, repetindo esses passos constantemente, a gente vai chegar em pesos e vieses que são ótimos para falar se aqueles pixels são um 8 ou não. Porque com esses pesos e com esses vieses, eu sei que quando for o 8 que eu acabei de usar para ensinar minha rede neural, ela vai devolver um erro muito baixo aqui quando for o 8. Então, eu sei que ela aprendeu. Só que todo esse exemplo, ele vale só para o 8. Ele não vale para um 3, para um 5, para um 8 torto, para um 8 menor, para um 8 maior. Então, teoricamente, o que eu preciso fazer é repetir essa descida, essa descida na função de custo para cada um das imagens que eu quero ensinar a minha rede neural. No caso, eu falei que eu tinha 60 mil imagens daqueles dígitos. Então, seriam 60 mil superfícies diferentes e, além disso, 60 mil descidas para tentar chegar num lugar de comum acordo entre todo mundo. Só que cada número tem uma resposta diferente, né? Então, cada número vai ter aqui um resultado ideal diferente e para cada número a rede neural vai ter uma saída diferente. Isso faz com que, se a gente tem 60 mil entradas, a gente tenha 60 mil gráficos e para cada gráfico a gente precise fazer várias derivadas para descer isso daqui. Isso é um processo muito lento e muito custoso. Então, o que a gente faz, ao invés de fazer um por um, é pegar um grupo de números e descer um único passo de todo esse grupo, só que tirando a média deles. É como se a gente estivesse aqui na ponta da montanha e, ao invés de simplesmente descer ela, a gente ouvisse palpite de quem está em volta da gente para qual é o lado que a gente tem que descer e tirasse uma média disso. Isso vai fazer com que a gente não desça em linha reta para o melhor ponto, visto que, na verdade, cada número tem sua própria superfície, né? Tem seu próprio formato de função de custo. Mas faz com que a gente chegue de uma forma muito mais rápida na média da parte mais baixa dessa função de custo, né? Que a gente tem um erro menor. Fazendo uma analogia para vocês entenderem a complexidade disso e para tentar despertar um pouco a atenção dessa maluquice de abstração de gráfico e tudo mais,
É como se a gente fosse jogar o GTA, só que ao invés de jogar com um personagem só, a gente jogasse com os três ao mesmo tempo, na mesma tela, e o comando que a gente desse para andar com o personagem afetasse os três ao mesmo tempo. A nossa função, novamente, é a mesma. A gente quer abaixar a nossa altura. Então pense que você comanda os três personagens ao mesmo tempo e você quer fazer com que os três fiquem numa altura baixa, na menor possível. Só que se você faz com que um ande para a esquerda, os outros vão andar para a esquerda também. E se um deles estiver do lado de uma montanha, esse cara vai subir a montanha e ficar mais alto que o resto. Então percebe o quão complexo é você tentar diminuir a altura de três coisas ao mesmo tempo, só que comandando as três ao mesmo tempo. Você precisa saber de antemão qual é a superfície que cada um está, qual é o ponto do mapa aqui que cada um está. Isso por isso que a gente faz essa parte de tirar a média. Então, aqui eu queria dar um exemplo. Essas linhas aqui, elas são as curvas da superfície, né, a altura da superfície. E na flechinha azul, a gente tem o exemplo da onde eu pego todos os meus números e tiro uma única média, uma única vez, para ver para onde que essa galera está indo. Isso faz com que o processo seja muito generalista. E aí a gente tem que torcer para que os números sejam parecidos entre si, para os gráficos serem parecidos entre si, e todos eles terem uma zona baixa igual para a função de custo, para a gente conseguir chegar nesse ponto. Lembrando que um ponto nessa superfície indica um conjunto de pesos e vieses específicos que gera aquela altura. A altura é a saída da rede neural, e com a saída a gente calcula a função de custo, né, que é quanto que realmente falta para a gente chegar na parte ótima. Então, na linha azul, esse método ele chama descida, né, com gradiente, e na linha azul a gente faz um único batch, a gente faz um único conjunto com todas as entradas. Novamente, isso é muito rápido, só que é muito generalista. Então a gente tem que ter entradas muito parecidas, que se a gente tiver entradas diferentes, ele vai generalizar num ponto que não é útil para ninguém. É como se você tivesse duas montanhas e ele apontasse para a média delas, ao invés de apontar para o ponto que realmente é o mais baixo entre as duas. O oposto disso é a linha roxa, que é o estocástico, é um nome chique para falar que é aleatório. O que o estocástico faz? Ele faz um número por vez. Então, se você está olhando em uma única superfície de um único cara, parece que ele está bêbado, assim, aleatório, andando naquilo lá. Porque ele sempre está considerando uma superfície diferente para cada número. Isso faz com que o que ele desceu no número anterior, talvez ele suba nesse próximo, porque ele está ajustando os pesos e os vieses para aquele resultado. Uma boa mistura desses dois métodos é o método de mini-batch. O que o mini-batch faz? Ao invés de eu ter a minha entrada de 60 mil valores, eu separo ela em vários mini-batches de, por exemplo, 5, 10, 20 elementos. E para cada mini-batch, eu tiro a média e aplico somente naquela iteração a diferença que a média me dá. Isso faz com que eu tenha um comportamento menos aleatório que o processo estocástico, só que ao mesmo tempo eu tenha um processo que seja mais rápido do que mais específico do que o batch, que o batch ele é muito específico, só que ele demora muito. Então, com esses pontos, eu consigo fazer uma boa média entre a velocidade de um com a precisão do outro método. Então, aqui no caso, por exemplo, do GTA, o mini-batch teria tamanho 3, que são 3 pontos que eu estou tentando andar ao mesmo tempo. Esse mini-batch é um ponto que a gente pode variar. E beleza, eu falei de uma forma gráfica como isso é feito, eu falei de uma forma, com várias analogias, como é minimizar essa função de custo, né? Como a gente faz para minimizar, que é somente fazer uma derivada. Só que em nenhum momento eu falei da parte matemática em si, que é, eu atualizo um valor, como eu faço com esse valor atualizado, atualizar os outros valores. Esse processo se chama backpropagation. E eu não quis entrar em detalhes nesse backpropagation, que ele é muita dedução matemática, ele tem
alguns algebrismos e manipulações que, honestamente, não são necessários para você entender como uma rede neural funciona. Mas, também sendo honesto, eles são a base de aplicar esse processo. Eles são o porquê uma rede neural consegue aprender. E eu acho que dessa parte teórica eu completei aqui os slides. Quero mostrar para vocês agora o fonte dessa rede neural que eu fiz para ter uma relação entre o que eu expliquei anteriormente no slide e o que eu realmente escrevi, né? Essa rede neural eu fiz ela em Python, que não é uma das linguagens nativas, então se vocês encontrarem pontos de melhoria aqui, podem criticar à vontade, adicionar as sugestões no GitHub, que eu estou mais aberto. Você consegue aumentar um pouco a letra do código para a gente, por favor? Opa, calma. Eu vou tirar aqui do modo de apresentação, e aí eu mudo direto aqui na... Obrigada. Editor. Ver se... Será que é melhor aumentar mais? Ou... Deixa eu colocar um 30 aqui, vamos ver. Ah, tá ótimo. Valeu. Ah, beleza. Será que esse daqui vai quebrar? Ah, não, ele voltou a diminuir, beleza. Então, aqui é a classe em Python para mostrar. E tudo o que eu escrevi aqui está muito comentado justamente porque foi um processo de aprendizagem que eu passei e, por causa disso, eu tive que adicionar todo esse viés para eu mesmo me lembrar do que cada parte fazia, né? Como eu tinha mostrado no slide, a gente tem muitos parâmetros, a gente tem muitos vieses e muitos pesos. E por causa disso, na hora que a gente precisa fazer toda aquela multiplicação e toda a parte de backpropagation, a conta fica muito mais rápida se a gente fizer operações em matrizes. Uma biblioteca do Python para isso é o NumPy, que tem muito tutorial, né, na internet sobre. E, enfim, aqui basicamente eu estou declarando as matrizes e com esses... Aqui eu estou usando o exemplo de uma rede que tem 16 neurônios intermediários em uma camada e 16 na outra, mas ela recebe 784 e devolve 10 neurônios, né, que são os 10 dígitos. Então aqui eu tenho toda a minha declaração, e essa declaração, como eu disse, ela é aleatória, ela não tem nenhuma regra específica para os valores, mas aqui eu declaro os meus vieses e os meus pesos. E aí, o que é o treinar a minha rede neural? Treinar a rede neural é eu separar todo o meu dataset de treino em mini-batches, e para cada mini-batch específico, eu aplico ele na minha rede neural, e com isso eu vou atualizando os valores. Depois que eu atualizei os valores, eu vou rodar um teste aqui, onde eu coloco imagens que a minha rede neural nunca viu, teoricamente, né, que ela nunca identificou, e eu vejo qual é a porcentagem que a minha rede neural acerta disso. Aí, no caso, a gente tem esse método que é aplicar o mini-batch. O que é aplicar o mini-batch? É fazer aquele backpropagation para os meus vieses e para os meus pesos, e depois de cada um desse backpropagation do meu mini-batch, o que eu faço é pegar o valor antigo e atualizar ele com a alteração nova. Aqui no caso, eu coloquei essa variável rate a mais, que é algo que eu não coloquei na função, na apresentação, mas basicamente ele é o tamanho daquele passo que eu dou na hora que eu estou descendo o meu vale. É quanto que eu quero andar e quanto que eu quero atualizar. E por último, a parte que eu escondi por querer na apresentação é a parte matemática, que, novamente, é complexa, mas se vocês pararem para analisar, tirar uma prova, validar o que eu estou falando, aquele papo de professor da faculdade. É útil e ajuda muito a entender, mas não é necessário para entender por cima como isso funciona.
Aqui tem todas as anotações da parte de derivada, que, obviamente, anotar num fonte fica muito pior do que num caderno. Isso também tem a rodo na internet, como fazer essa parte matemática, e no final aqui é só atualizar os valores. Agora, eu vou rodar essa rede neural aqui, e só mostrando para vocês, eu tenho 784 neurônios de entrada, com 30 neurônios na camada intermediária e 10 na saída. Aquele processo que eu mostrei da iteração, onde a cada etapa eu vou descendo um pouquinho, eu vou repetir isso 20 vezes. E aí, repetindo 20 vezes, eu coloquei aqui que o meu mini-batch vai ter 10 de tamanho, e aquele passo eu vou multiplicar por 5. Então, eu vou dar 5 vezes o passo original. Se eu começar a rodar aqui, ele vai imprimir aqui, ó, que eu tenho 5.000 mini-batches e travou, né? Parece que não aconteceu nada, só que, na verdade, ele está fazendo todos os cálculos. A diferença é que tem muita imagem aqui, lembrando que tem 60.000 imagens, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer para 1% a quantidade de dados, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 neurônios só na camada intermediária. Se eu faço isso, eu já começo a receber os resultados. Então, isso daqui está falando que na primeira iteração, com todos os valores aleatórios, a minha rede neural acertou 26% das imagens de teste. Aqui na última iteração, ela já acertou 66%. Então, assim, é uma melhora muito legal, de 26 para 66, só que 66% não serve para nada, né? Tudo que você fizer, você só acerta 2/3, é melhor colocar um ser humano para resolver aquilo. E por que ele está dando tão baixo? Porque eu coloquei poucas imagens. Então, se eu, por exemplo, coloco 10% aqui, coloco mais neurônios, ou seja, mais regrinhas genéricas para ela ajustar, ela vai demorar mais para fazer essa conta, só que veja aqui que na primeira iteração, ela já acertou 78%. Aqui sobe para 85%, enfim. E confesso que é um pouco viciante ficar tentando ajustar esses valores para chegar num ótimo. Essa rede neural que eu fiz, o ótimo que eu consegui com esses valores que eu tinha colocado aqui inicialmente, que é 50.000 imagens, 30 neurônios, 10 de mini-batch e 5 de learning rate, o melhor que eu cheguei foi em 94%, que já é um valor considerável. Aqui no caso tem alguns números para vocês verem os exemplos do que tem nesse dataset, que realmente tem alguns que são mais complexos de entender. Por exemplo, esse daqui é um 6, então parece um 8, só que quem catalogou esse número pôs um 6. Então, assim, sempre vai ter margem para erro dentro desse dataset. E toda essa apresentação, quanto esse código-fonte com as explicações, eles estão linkados no artigo que eu escrevi. Esse artigo eu passei para o pessoal da Secote, acho que depois eles vão passar para vocês. E é isso, acho que era esse o conteúdo principal que eu queria mostrar sobre redes neurais, como funciona uma, né, como ela realmente aprende. Bom, muito obrigada, Gabriel. Então, houveram algumas perguntas durante a sua apresentação, vou passá-la para vocês aqui. O Luiz Henrique Teixeira perguntou: como você define quais os melhores pesos? Você simplesmente chuta e vê como o algoritmo se comporta? É uma resposta muito frustrante, né? Responder sim. Tipo, eu só chuto e vejo como ele se comporta. Mas é exatamente isso a ideia. Como eu mostrei aqui em cima, no fonte, eu estou usando essa função random do NumPy, e esse random, a única regra que ele tem é que a média dos valores que ele devolve é 0 e o desvio padrão é 1. Então, você pode considerar algo entre -2 e 2. Esse é o chute que eu estou dando. A partir desse chute, o grande diferencial do jeito que a gente faz a rede neural é atualizar esses valores aplicando o mini-batch e atualizando esses valores, tentando minimizar aquela função de custo que eu mostrei anteriormente. Então, literalmente, eu só chuto e tento melhorar em vários passos para ela conseguir chegar a uma precisão maior. Realmente parece meio frustrante, mas... É exatamente como funciona, né? Faz parte.
Bom, o Arthur Simas perguntou: o que seria introduzir um viés? E qual a importância barra necessidade de se fazer isso? O viés, vou voltar aqui. O viés é exatamente esse valor aqui, esse ponto 2 ou ponto 5. Lembrando que cada neurônio ele vai ter como saída um valor que está entre 1 e 0, onde 1 é 100% verdadeiro, independente do que aquele neurônio identifica, e 0 é 100% falso. O viés é o forçar o neurônio a se comportar como se aquilo fosse verdadeiro, independente dos valores anteriores. Esse valor aqui, ele também é um valor aleatório, como está aqui no fonte. Na hora que eu vou setar os vieses, eu também estou usando, aqui a hora que eu vou setar os vieses, eu também estou usando uma função de aleatoriedade para preencher. E o que significa eu adicionar um viés? É eu adicionar um grau de liberdade maior, um parâmetro a mais para ser otimizado. Adicionar um parâmetro a mais para ser otimizado na rede neural significa eu deixá-la mais lenta para aprender, deixar ela mais trabalhosa, mais custosa, mais demorada, só que ao mesmo tempo eu estou dando mais uma liberdade de alguma coisa que ela pode se corrigir. Eu estou deixando ela mais flexível para caso todos esses pesos já tenham sido especificados para vários números, a rede neural consiga ajustar o viés caso ela precise. Também é uma resposta genérica e, de certa forma, frustrante, mas a ideia principal é que o viés ele faz com que a rede neural fique mais complexa de ser ajustada. Mais complexa significa que ela pode ter respostas mais diferentes para entradas diferentes, usando os mesmos neurônios. Então, isso aumenta a nossa conta, né? Quando a gente roda aqui o programa. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar. Aqui, ó, por exemplo, ó, nesse layout de 784, 30 e 10, eu tenho 40 vieses e 23.820 pesos. O viés, ele é uma forma do tipo, se os pesos não forem suficientes, você mexe no viés, que com isso daqui a gente ainda consegue chegar no resultado. Eu simplesmente poderia ter setado todos os vieses para 0, ou eu simplesmente poderia ter removido eles da minha rede neural. Eu poderia ter feito uma fórmula que não tem esse D aqui. Ela ainda ia conseguir se ajustar? Sim, mas é muito provável que ela se ajustasse de uma forma mais deficiente do que com os vieses. Esse viés é um padrão de mercado das redes neurais que foi adotado assim que a galera percebeu a dinamicidade, né? O quão melhor a rede ficava com essa liberdade a mais para se corrigir. Bom, espero que ele tenha conseguido responder a sua pergunta. A Ellen Freitas perguntou: fora o Medium, há outros canais de contato com o palestrante? No artigo do Medium tem um link para o meu GitHub e também tem lá no final do artigo um link para o meu LinkedIn, que aí vocês podem entrar em contato comigo para quiser perguntar mais sobre e tudo mais. Bom, acho que isso também responde a pergunta do Bruno Carrasa, se você vai disponibilizar o código no GitHub. Sim. Exato. Bom, perfeito. Então, o Caio perguntou: tem como você contar um pouco sobre a sua carreira na área? Sim, como eu disse no começo da apresentação, a minha carreira, profissionalmente, eu não atuo com inteligência artificial, e tudo isso, né, que eu apresentei foi algo que eu fui atrás de aprender justamente por ter essa não raiva, mas esse incômodo de todo mundo falar disso e eu não saber do que estão falando, eu não saber do que estão querendo dizer. E a minha área, novamente, é voltada para a programação que a gente chama tradicional, né, comparada com a programação da parte de inteligência artificial, mas justamente em paralelo com isso, acho que me incomodava muito eu me aprofundar tanto nessas tecnologias que eu estou exibindo aí e não saber nada de redes neurais, de inteligência artificial. E tudo isso eu fui por
por vontade própria, à parte, que era algo que eu queria dar os meus pitacos sobre, era algo que eu queria realmente conhecer um pouquinho, o mínimo necessário. E depois que eu vi tudo isso, eu percebi o quão complexo é, né? O quão generalista é a gente colocar uma notícia desse tipo e não considerar a quantidade de parâmetros que aquela rede neural pode ter, né? A complexidade de uma rede neural de verdade, né? O que a gente está dando para essa rede neural para aprender e tudo mais. Então, voltando, na minha área, eu mexo principalmente com Java e com Kotlin, Spring, um pouquinho de cada um desses caras aí. Atuo na área de mensageria, na parte de envio de mensagens para dos nossos clientes da Wave, e por fora do trabalho, né, fora da questão profissional, foi esse ponto que eu fui mais curioso, que eu fui atrás. A Wave, ela é uma empresa de Customer Experience, né? Então, ela tem várias soluções para os clientes terem uma experiência melhor com os clientes deles. E uma dessas soluções é um bot conversacional que envolve inteligência artificial. Isso daí é uma direção que a empresa está tendo agora. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente usa ferramentas prontas de mercado, né? Do mesmo jeito que se você vai falar de pregar um prego, você não vai fazer o seu martelo, você vai comprar um pronto, que é uma ferramenta que já existe, bem consolidada. Tudo isso que eu mostrei, como eu disse, foi algo que eu quis fazer do zero para eu aprender. Não é dessa forma que o pessoal usa a inteligência artificial. Eles realmente já têm um fonte pronto para montar a rede para eles, e o trabalho geralmente se resume em encontrar os melhores parâmetros para aquele problema. No caso, provavelmente não vai ser reconhecer os dígitos, que também é um exemplo muito simples para mostrar a capacidade da rede neural, né, de reconhecer. Acho que, no geral, é isso, a minha história com inteligência artificial. Bom, acho que eu compartilho dessa frustração. Não sei o que se trata, como é, o que faz. Eu acho que precisa ter muita coragem para ir se aventurar nessa área. Bom, mas se teve, ótimo, parabéns, mas é muita coisa, muita possibilidade, muita... Sim, realmente é. E o pior é que, fazendo, né, esse fonte, tem, tanto no meu artigo quanto no GitHub, eu aponto para o livro que eu usei de base para aprender tudo isso, porque, obviamente, não tem como você reinventar sozinho algo que já existe há décadas, né? Mas eu usei um livro de base, um canal no YouTube também de base, explicando com ótimas animações essa parte gráfica, porque você precisa ter um equivalente gráfico, porque tudo isso daqui de cara não serve para muita coisa. Só que imagina eu fazendo aqui essa rede, e aí eu venho aqui, no lugar desse mais eu coloco menos, sabe? Isso daqui, para descobrir depois, testando a rede neural, deu muito trabalho. Então, toda essa parte matemática aqui embaixo também foi bem complicado de garantir que estava tudo correto. Mas, novamente, é só questão de ver como já é feito, comparar o seu e entender por que a pessoa que fez daquela forma, né? Não tem nenhum segredo, nenhum comportamento, nenhuma inteligência escondida que você não vai conseguir prever. Tudo você simplesmente está fazendo uma derivada e pedindo para diminuir o valor de uma função. Parece simples, mas... Exato. Parece. Eu acho que você deu uma comentada por cima, mas o Pedro Coelho está perguntando, na Movile, ou acredito que no seu caso a Wave, né, onde vocês utilizam redes neurais hoje em dia? Então, a gente tem na parte de solução de bots conversacionais, uma das soluções que a gente tem é para quando, por exemplo, um atendimento por chat, uma empresa quer criar um atendimento por chat e ela não quer fazer um sistema do zero para essa ferramenta, ela não quer ela codar. Então, ela contrata a Wave para apresentar um sistema que satisfaça essas necessidades, e esse sistema, por sua vez, a gente também não faz ele do zero. A gente usa algumas pré-definições que os clientes passam para a gente, e essas pré-definições a gente meio que passa para uma parte da inteligência artificial detectar o texto. Uma das principais aplicações que a gente tem hoje para inteligência artificial no mundo é ler texto.
por ler, eu quero dizer entender o que a pessoa quis dizer quando ela escreveu aquele texto. Então, tem diferentes formas, por exemplo, de você pedir um recibo para um robô. Você pode falar, quero um recibo, você pode falar, me dá o comprovante da compra. Tem vários sinônimos, você pode ser irônico, você pode ter raiva e xingar no meio. É um leque muito amplo de você dizer a mesma coisa. Do mesmo jeito que é um leque muito amplo de você desenhar o número 8. O número 8 todo mundo sabe que é a mesma coisa, mas cada um faz de uma forma. Então, a principal aplicação é reconhecer textos em cima do que o cliente está passando para a gente e com esse texto conseguir direcionar ele no fluxo de mensagens do nosso bot. Bom, o Thales Lopes perguntou aqui, eu fiquei com uma dúvida sobre os neurônios da sua rede. Como você define a quantidade de neurônios? Perfeito. A quantidade, a única definição que é fixa é a camada de entrada e a camada de saída. A camada de entrada, ela tem que ter a mesma quantidade de cada entrada que você está aplicando na sua rede. Então, no meu caso, é a quantidade de pixels. A saída é a quantidade de possibilidades que a sua rede tem de categorizar uma entrada. No meu caso, são 10 saídas, cada uma representando um dígito, né, do nosso sistema decimal. No meio termo, entre a saída e a entrada, você pode definir quantas camadas você quiser e dentro dessas camadas, quantos neurônios você quiser. Eu vou dar um exemplo aqui, novamente, parece uma resposta muito frustrante, mas eu posso, por exemplo, colocar, acho que isso daqui vai demorar pra caramba, talvez não seja o suficiente. Mas só colocando esse monte de 10, eu estou usando 8.000 pesos com 50 vieses e eu preciso diminuir. Aqui, ele já calculou a primeira. Então, aqui eu estou usando 4 camadas internas de 10 neurônios. E ele está fazendo a conta aqui. Novamente, eu diminuía os dados para 1%, para isso daqui ser mais rápido e eu conseguir demonstrar para vocês. Só que, ao mesmo tempo, eu posso colocar, por exemplo, 2.000 neurônios na camada intermediária. 2.000 é maior que o 784, com certeza. Só que, novamente, tudo isso são valores aleatórios, que eu não sei quais são, e que ele que vai setar para mim quais são os melhores valores, descendo aquela função de custo, né, descendo esse gráfico. Então, nesse caso, você pode perceber que, apesar de eu ter colocado 1%, ele já demorou muito para calcular a primeira iteração, na qual ele só acertou 12% dos dígitos. Então, assim, a gente percebeu, por exemplo, que uma camada de 2.000 neurônios é muito pior do que 4 camadas de 10. E é esse tipo de teste que é você usar uma inteligência artificial, você usar uma rede neural. Ao invés de você fazer isso daqui manualmente, geralmente o que a galera faz é um processo chamado grid search, que é colocar vários loops dessas variáveis, alternando entre possíveis valores, e deixar a máquina rodando para ela tirar a melhor média, de qual é a melhor combinação, de quantos neurônios em cada camada e tudo mais. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu posso ter um único neurônio no meio da minha rede neural. Então, isso daqui eu estou pegando 784 entradas, apontando para um valor, e esse um valor está saindo em 10 caras diferentes. E mesmo assim, ele está me devolvendo 21% de acerto. Se eu fosse chutar qual é o número, aleatoriamente, eu ia ter 10% de chance, considerando que são 10 números. Então, assim, mesmo com um neurônio, ele ainda está tendo algum sucesso. Isso daqui mostra que, assim, não tem uma resposta definitiva para esses valores, mas com certeza, por exemplo, para esse caso dos dígitos, que é bem catalogado, bem conhecido, bem estudado e bem repetido, a galera já tem valores que são ótimos, que chegam na melhor proporção possível dentro desse tipo aqui de rede neural. Tem várias melhorias que a gente pode fazer nessa rede neural, que eu coloquei aqui nesse arquivo NN2, que eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente é só matemática que envolve melhorar essa rede neural. E além de melhorar, a gente pode também repetir esses passos, né? Repetir os testes. Então, aqui, por exemplo, eu seto possíveis valores que eu quero usar na minha rede neural e eu itero entre todos esses valores tentando procurar qual é o melhor resultado possível. No final, eu imprimo qual é o meu melhor resultado, a minha combinação de valores.
Então, é mais ou menos assim que a gente decide qual é a melhor combinação de parâmetros para a nossa rede neural. Muito obrigada. Ó, a galera tá falando aqui que o site caiu, acho que já voltou, não se esqueçam de confirmar a presença da saída para conseguir fazer a geração do certificado. Ali em cima, o Patrick perguntou, como seu foco não era ser tão rígido na parte matemática, você não pensou em usar uma abordagem gráfica para RN ao invés de código tipo Knime ou Orange? Eu não... Você pode repetir a pergunta? Eu não entendi o que ele quis dizer. Eu vou te mandar aqui no chat, enquanto isso eu repito aqui para o pessoal, que eu não sei se eu estou falando as coisas certas também. Oh, meu Deus do céu. Calma aí. Aqui, vem para o chat. Opa. Espera aí, 2 segundos. Aqui. Foi, como seu foco não era ser tão rígido na parte matemática, você não pensou em usar uma abordagem gráfica para RN ao invés de código tipo Canine ou Orange? Eu não conheço esse código que você falou. Novamente, né? Essa área não é a área que eu atuo profissionalmente, e tem muita coisa que eu estou descobrindo, que eu estou dando nomes do mesmo jeito que quando a gente vai começar um fonte, a gente cria a variável chamada variável, e depois que a gente vai melhorando isso daí, acho que eu estou nesse processo de amadurecimento para ir atrás desse peso mais técnico, né, que eu já tenho na área que eu atuo. Mas essa apresentação, inicialmente, eu tinha feito ela dentro da Wave, para outros colegas que também não são da área de inteligência artificial, e foi uma apresentação muito ruim, porque eu só fiz a parte matemática, assim, eu só validei, só fiquei mexendo nas equações, mostrando por que realmente dá para aprender derivando. E aí eu percebi que isso daí não acrescenta em nada, sabe? Tipo, alguém ler uma equação não ensina ninguém. Então eu tentei tirar algumas analogias que às vezes pode ficar realmente muito fora do contexto, às vezes pode ajudar, mas acho que é um outro processo, né? Além de aprender algo que parece difícil, ensinar algo que você acha que é difícil também é um desafio que eu ainda tô aprendendo a lidar, né? Como eu facilito algo que eu já aprendi, mas que eu ainda não consigo explicar. Então, por enquanto, é essa forma que eu estou usando, mas tanto no artigo quanto no fonte tem tudo muito bem documentado, caso alguém queira a parte mais técnica ou caso alguém queira a parte mais abstrata, né, as analogias que eu usei. Realmente muitas possibilidades, é difícil saber tudo, então acho que acabou sendo uma pergunta específica demais. Bom, eu acho que a galera está agradecendo fortemente aqui a palestra, falando muito obrigado, que a palestra foi ótima. Então, acho que como bateu aqui o nosso tempo, eu também queria agradecer muito a sua participação, Gabriel, e da Móvel também por estar patrocinando o evento. E se você quiser deixar algum recado, alguma coisa, fique à vontade. Opa, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, de eu poder expor algo que realmente não é a minha área de domínio, mas ao mesmo tempo é algo que eu tenho muito curiosidade de realmente continuar destrinchando e abrindo isso para entender mais dessa parte. E queria deixar um recado para o pessoal que assistiu a palestra, que tanto na Móvel, no geral, como na Wave, a gente tem muito esse inconformismo, assim, de ver alguma coisa que não está funcionando ou que não entende como funciona, e isso dá raiva, isso a gente quer corrigir, a gente quer compreender, a gente quer melhorar. Isso a gente não faz, não é só redes neurais, é qualquer problema do nosso dia a dia a gente quer dominar, a gente nunca vai chegar no estado de domínio, no estado da arte, mas a gente sempre está indo nessa direção. E se alguém que assistiu a palestra se identificou, né, com esse comportamento, com esse estilo de lidar com problemas, a gente busca muito isso nos nossos funcionários e nas pessoas que a gente quer contratar. Eu tinha passado um link tanto da área das vagas que a gente tem na Wave, quanto de um processo da Móvel de jovens aprendizes,
que os dois estão abertos, a gente tem vagas no nível júnior na Wave, e na Móvel a gente tem o processo para o grupo Móvel, né, não só para a Wave. Então, quem tiver interesse pode se inscrever, que esse estilo de comportamento onde a gente admite que não sabe e vai atrás com tudo para realmente destrinchar, é meio que o arroz com feijão, assim, é o nosso dia a dia. Então, se você tiver isso, sinta-se convidado para participar dos processos seletivos. E muito obrigado mais uma vez.